Então pronto. Boa tarde, pessoal. Agora já está gravando. Vamos começar a nossa aula aqui. Hoje a gente vai terminar os slides, tá? Então a gente vai desse slide 18 que a gente está aqui até os 51, que termina com o exercício. A gente vai todos. Mas vai passar muito rápido alguns, tá? Tipo esses de ordenação. O que acontece? Se vocês não tivessem visto nada de ordenação até hoje, isso aqui iria tomar um bom tempo. Então, talvez seria uma aula para ordenação. Só que acontece que vocês já viram a ordenação, então a gente vai dar só uma pincelada aqui, uma passada rápida. Eu não tenho que ensinar isso aqui de novo. Vocês já viram isso aqui, vocês fizeram a dança da ordenação no final do ano passado, né? Vocês estudaram isso aqui, então a gente vai dar só uma passada rápida. Agora eu falo assim, mas eu não aprendi ano passado, mas aí é outros 500. Né? Se eu for dar aula de tudo que alguém não aprendeu do ano passado, eu vou ter que dar o ano passado inteiro, porque alguém não aprendeu alguma coisa que eu ensinei ano passado, né? Então, a soma de todos os alguém que não aprenderam alguma coisa dá o total, com certeza. Então, nós vamos dar uma passada rápida aqui nessa ordenação, tá? Mas vamos lá. Ordenação. Por que a gente tem que falar de ordenação? Porque busca binária ela é muito baseada em ordenação, né? A gente viu que busca binária ela é bala, sabe? Se você puder usar, você usa, porque é bem legal. Só que isso depende que as coisas estejam ordenadas. Então, para as coisas estarem ordenadas, você só tem duas opções. Ou você sempre insere na posição correta, ou você em algum momento tem que parar e ordenar. Qual é esse momento que você tem que parar e ordenar? Quando você inserir os elementos e precisa fazer uma busca. Tá? Então você poderia ter uma flag lá no seu sistema que é assim: toda vez que eu for inserir, eu não vou ordenar não, porque eu posso estar inserindo muitos elementos. Então eu vou lá, vou inserindo e deixa tudo avacalhado. Vou inserindo. Aí é o seguinte, teve uma pesquisa, opa, a pesquisa só funciona ordenada. Então o que eu faço? Antes de fazer a pesquisa eu ordeno. Então o que vai acontecer? Depois da minha ordenação, tá tudo arrumado, eu continuo fazendo a pesquisa. Então se eu fizer ali mais 10 pesquisas, beleza, já está tudo ordenado. Beleza, eu vou inserir outro elemento? Então eu vou e insiro. Vai ficar bagunçado? Vai. Mas eu só tenho que voltar a ordenar quando eu tiver que fazer uma nova pesquisa. Então, ou eu insiro de maneira ordenada, ou em algum momento eu paro e ordeno. Tá? Tem essas duas abordagens. Bom? Então vamos imaginar que em algum momento eu tenho que parar e ordenar. Então o meu problema de ordenação é, dado uma coleção de n elementos, representada em um vetor de 0 a n-1, vetor aqui é só para dizer que eles têm uma ordem, tá? Mas pode estar ordenado numa lista, no que for, tá? Um vetor de 0 a n-1, deseja-se obter uma outra coleção cujos elementos estejam ordenados segundo algum critério de comparação. Então pode ser alfabético, ascendente, descendente, pode ser pelo número de CPF, data de nascimento, não interessa. O interessante é que tem algum critério e os elementos possam ser comparados segundo esse critério e que a coisa fique ordenada segundo esse critério. É isso que está falando nessa primeira bolinha. Bom? Então, ordenado não significa só alfabeticamente, não. É ordenado segundo algum critério. Tá? E tipo de algoritmo? Iterativo e recursivo. Aí eu falei aqui offline, mas em geral algoritmos iterativos ele tem um desempenho melhor que o recursivo, porque o recursivo exige chamada da função, empilho dos parâmetros, empilho do ponto de retorno e tudo, tá? Mas também existe um teorema que fala que se o algoritmo ele é recursivo em cauda, ou seja, ele termina com o return da chamada da própria função, é possível transformá-lo ele em iterativo. Bom? E alguns exemplos aqui de algoritmos de ordenação. Esses três que estão marcados em negrito aqui é porque a Virginia escolheu para colocar
nos slides. Mas ano passado nós vimos todos, né? Então, nós vimos o Insertion Sort, o Bubble Sort, o Radix Sort, o Heap Sort, o Merge Sort e o Quick Sort. Tá? Então, é só uma passada rápida nisso aqui. Tá? Vamos lá. O que é a ideia do Bubble Sort? Tem até aquele videozinho lá daqueles caras fazendo aquelas dança lá, sei lá como é que é. Húngara, né? Essa dança húngara aí, com essa música, esse folk aí, sabe? A gente já viu esses vídeos ano passado. O link tá no slide. Não vou ficar gastando tempo aqui da aula para poder passar esse negócio aqui de novo. Mas a ideia do Bubble Sort é o seguinte: é que ele vai comparando sempre um elemento com o próximo, tá? Sempre o elemento com o próximo. E quando ele é maior, ele troca de lugar com o cara. Então não tem jeito de eu fazer com o dedo aqui, ó, o exemplo que eu faço na sala de aula, mas é o seguinte, ele vai trocando de 2 em 2, né? Então, ele vem esse com esse. Ah, é maior, troca. Aí depois vai fazendo assim, depois assim, depois assim, 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 e por aí vai, até chegar no final. Aí o que ele vai garantir? Que o maior foi parar lá no final, né? Porque se eu estava fazendo assim, e toda vez que era maior eu trocava de lugar, e ele chegou lá no final, eu garanto que o último elemento é o maior de todos. Aí depois eu volto aqui e faço a mesma coisa. Plim, 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 plim. Aí vai chegar no final, claro que não vai trocar, porque o maior já está no final. Então, na minha segunda passada, o penúltimo é o maior da segunda passada. Aí eu vou para a terceira passada. Aí ele vem plim, 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 mesma coisa. Tá? Aí é claro que vai chegar no final aqui, ele não vai trocar nem com o penúltimo, nem com o último. Então, ele na terceira passada, o antepenúltimo é o maior. Tá? E ele vai fazendo isso com todos. Então, como ele faz a comparação de todos com todos, esse algoritmo aqui ele tem um custo na ordem de n quadrado. Tá? Então, se eu tenho 10 elementos, ele vai fazer por volta de 100 comparações. Se eu tiver 20 elementos, ele vai fazer por volta de 400 comparações. Tá? Então, é quadrático o custo desse algoritmo aqui. Então, como a gente já viu ano passado, eu só estou dando uma relembrada. Ah, não lembro direito, assiste esse videozinho desses camaradas aqui dançando. É bem ilustrativo. Inclusive, ano passado eu postei até um outro que não era desses caras aqui dançando. Porque você fica mais concentrado na dança do cara do que no algoritmo em si. Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui um comentário. Quem pode transformar esse algoritmo recursivo em cauda em interativo é o programador ou o compilador? O teorema fala que é possível, tá, Alexandre? Seguinte, os compiladores mais inteligentes, eles fazem isso para você. Tá? Os mais inteligentes. Mas você não pode garantir que o compilador vá fazer, não. Tá? Eu só estou te falando que é uma afirmação isso. Se ele é recursivo em cauda, ele pode ser transformado em iterativo. Tá? Isso é fato. Se o compilador faz isso, não posso te garantir que todos fazem, não. Tá? Então, em geral, é tarefa do programador mesmo fazer, tá? Não confia 100% no compilador, não. Então é o seguinte, Bubble Sort é isso aí. E o Merge Sort? A ideia do Merge Sort, ela é assim, ó. O que eu vou fazer? Eu divido todo mundo, tá? Eu vou partindo, né? Então, vamos pegar aqui eu com meus super desenhos. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma galerinha, tá? Aí eu vou e divido essa galerinha no meio. Aí ficou um bocado para cá e um bocado para cá, óbvio. Aí eu vou lá e divido de novo. Vamos continuar aqui com meus desenhos. Tá? Aí ficou uma galerinha para cá, uma galerinha para cá. Aí vamos pegar o azulzinho aqui. Não significa que está em igual proporção, não, tá? Porque pode ter
lado aqui que tem mais ou menos elementos, né? Dependendo se a minha partição ela tem um número par ou ímpar de elementos, né? Óbvio. Mas qual que é a ideia? É o seguinte, vai chegar no final que eu só vou ter um maluco em cada uma das posições, tá? Só vai ter um cara lá. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou juntando essas partições. Só que na hora que eu vou juntando essas partições, eu já vou juntando na ordem correta. Então, vamos tentar pegar aqui mais ou menos na dança aqui desse povo o pedaço que eu estou falando. Deixa eu dar uma adiantada aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Pera aí, mulher, sossega. Aqui, o que acontece? Aqui já está partido, tá? Então, ele vai começar a juntar as partições, tá? Por enquanto ele está trabalhando nessa partição aqui. E à medida que ele for juntando, ele vai passando para o B aqui, ó. Tá? Então, o A é o original e o B é onde ele já está colocando o cara. Então, na hora que ele passar para o B aqui, é porque ele já está ordenado. Então é o seguinte, como ele está trabalhando com esse pessoal aqui, ó, ele já vai colocar na ordem 0, 6 e 8. E esse outro cara aqui já está na ordem 2 e 4. Então, na hora que ele for juntar o 2 e o 4 com o 0, 6 e o 8, o que ele vai fazendo? Ele já vai comparando os dois da ponta, né? Então, ele vai andando para cá e andando para cá e já colocando sempre o menor. Tá? Então, por exemplo, eu comparei esse aqui com o 0, né? Na hora que já tiver ordenado. Eu comparei esse aqui com o 0. Estou juntando as partições. O 0 é o menor, então é o 0 que vem para cá. Tá? Aí depois, a mulher não está na posição certa aqui não, tá? Só lembrando. É 2, 4 e 0, 6 e 8. Estou só explicando a passada aqui, tá bom? Aí o que ele vai fazer? O 2 não ganhou, né? Então, como o 2 não ganhou, ele continua aqui. Aí ele vai fazer o 2 com o 6. Ah, 2 é menor que o 6? É, então vem o 2 para cá. Então, como o 2 já veio, passa para o 4. E o 6 continua lá. Aí ele vai fazer 4 com 6. Ah, o 4 é o menor? Vem o 4 para cá. Tá? E aí o que acontece? Como terminou a galerinha daqui, aqui ficou o 6 e o 8. Só que o 6 e o 8 já estão ordenados, né? Porque ele já estava do lado de cá. Então ele simplesmente passa o 6 e o 8 para cá. Tá? Vamos dar só um play nesse pedacinho aqui. E são as mulheres dançando exatamente o que eu acabei de falar aqui, ó. O 6, o 8. Tá? Então aqui, ó, esse lado aqui está ordenado. Beleza? Agora vai fazer a mesma coisa com o 2 e com o 4. Na verdade, o 2 e o 4 já estavam prontos, né? Eu posso ter adiantado aqui. Aí beleza, comparou o 2 com o 0. 0 ganhou, vem pra cá. 2 com o 6, aí vem o 2. Aí agora 4 com o 6. O 4. Aí só sobrou essa galerinha aqui, vem o 6 e o 8. Beleza. Aí ele vai fazer a mesma coisa com os malucos que estão do lado de cá, os caras aqui, ó. A mesma coisa. E aí depois, na hora que ele for juntar os homens com as mulheres aqui, eles vão fazer o mesmo mecanismo que eles fizeram aqui. Tá? Porque aqui tinha duas partições, a partição do 2 e do 4 e a partição do 0, 6 e 8. Tá? Então, a junção, o merge, formou isso aqui. Aí aqui tem essa partição que vai terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. E aí depois o que ele vai fazer? Ele vai juntar a partição do 1, 3, 5, 7 e 9 com a partição do 0, 2, 4, 6 e 8. E aí é óbvio que vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? É isso que esse vídeo está mostrando. Tá? É isso que está escrito aqui. Tá? A explicação do que eu acabei de falar, né? Que ele vai dividindo, juntando, combinando. Aqui está o algoritmo, que a gente já tinha visto ano passado também. Tá? O Quicksort. Qual que é a ideia do Quicksort? É o seguinte. Eu tenho um conjunto, e aí, deixa eu colocar os malucos aqui, ó. É o seguinte, eu tenho os caras aqui. Aí vai ter um bonitão e eles vão chamar de pivô.
Tá? O pivô pode ser qualquer um, não existe uma regra. Mas, em geral, o pivô ou ele é o primeiro ou ele é o último. Tá? A maioria das implementações estão assim. Ou ele pega o primeiro ou ele pega o último. Nem sei no algoritmo da Virginia aqui qual que pega. Mas é um dos dois, tá? O mais comum é um dos dois. Ou pega o primeiro ou pega o último. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai comparando esse cara aqui, que é o pivô, com a galerinha que está do lado de lá. Tá? E aí depois com o lado de cá. E aí o que vai garantir no final dessa comparação? Que o pivô, vamos supor que o pivô veio parar aqui, ó. Vamos supor que o pivô veio parar aqui. O que é garantido depois que ele fez isso daqui? Né, o processo de ficar andando para um lado e para o outro. Porque ele vem para cá. Aí beleza, fez uma troca, aí ele começa daqui. Fez uma troca, vem para cá. Fez uma troca. O que acontece? Quando ele termina essa primeira passada, é garantido que todo mundo, não importa onde que esse cara parou, tá? Não significa, ele pode ter parado aqui, pode ter parado aqui, pode ter parado até aqui no início mesmo, não importa. O que é garantido depois da primeira passada é que todo mundo à esquerda dele é menor que ele. E todo mundo à direita dele é maior que ele. Esse pedaço aqui está ordenado? Não. Esse pedaço aqui está ordenado? Não. Mas é garantido que todo mundo à direita dele é maior que ele e todo mundo à esquerda dele é menor que ele. Essa é a minha garantia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar de novo o algoritmo, só que agora nesse pedaço aqui. Cadê? Deixa eu trocar minhas cores. Aí agora ele vai executar o algoritmo nesse pedaço. E depois vai executar o algoritmo nesse pedaço. Então, o que vai garantir aqui? Que depois que terminar essa passada, vai ter um outro pivô, né? Porque começou com um pivô aqui. Vai ter um outro pivô que tem a mesma ideia. Todo mundo que está para trás dele está menor. E todo mundo que está para frente dele está maior. E ele já está na posição correta. E aqui é a mesma coisa. Faz de conta que o pivô é esse cara aqui, ó. Todo mundo que está para trás dele é menor e todo mundo que está para frente é maior. E aí ele vai pegar outra partição, sabe? Vai executar o quicksort aqui de novo, ó. Aqui, aqui mesmo tendo um cara, aqui e aqui. E aí o que acontece? Depois dele fazer isso, é garantido que está ordenado, né? Porque eu fui trocando os caras, observe que é o seguinte, ele é o contrário do merge, tá? O merge, na primeira passada, eu tenho só a ponta ordenada. E só depois que eu vou juntando é que eles vão ordenando os blocos. Aqui não. Aqui é o seguinte, cada vez que eu passo, eu garanto que um cara está ordenado. Esse aqui, ó. Eu não tenho nenhuma garantia quanto à ordenação dos outros. Eu só garanto que se está à direita é maior e que se está à esquerda é menor. Mas esses caras aqui podem estar tudo bagunçado. Só que esse aqui eu não mexo nele mais. Esse camarada aqui, ó, uma vez que ele está aqui, parou. Ele fica quieto aqui, não sai mais do lugar. Então, na hora que eu termino todas as passadas do quicksort, todo mundo já está no lugar. Entendeu? Então, o final de todas as chamadas do quicksort já é ordenação. Beleza? O Alexandre está digitando alguma coisa ali, vamos ver o que ele está digitando. Enquanto isso, eu bebo água. O pivô de cada vez sempre fica na posição correta ao final da passada. Isso, exatamente. Tá? Então, eu fui escolher um pivô. É garantido que no final da passada dele, ele tá naquele lugar corretinho dele. Entendeu? Que é o seguinte, vamos imaginar, vamos pegar esse rosa aqui, ó, só para você ter uma ideia. Eu sei que todo mundo que tá à direita dele é maior que ele, e todo mundo que tá à esquerda dele é menor que ele. Mas observe que o número de elementos aqui não vai mudar.
Então, mesmo que esses caras aqui troquem de lugar, não mexe com esse lugar, tá vendo? E aqui, ó, os mesmos 4 que estavam aqui, eles continuam aqui. Tá? Eles podem trocar de ordem, mas o número de caras aqui não muda, são sempre 4. Então, esse carinha não sai do lugar. A mesma ideia se eu pegar esse azul claro aqui, entendeu? O pivô compara com todos os elementos, ele vai comparando com todos os elementos, tá? Até ele chegar na posição dele correta. Sim. Tá? Só que ele não vai comparando linear, não. Ele começa de um lado, trocou, tá? Porque o que acontece? Na hora que ele trocou de lugar, é porque o lugar que ele estava já estava errado. Entendeu? Aí o que acontece? Aí ele vem para cá. Trocou de lugar, volta para cá. Trocou de lugar, volta para cá. Entendeu? Então ele fica tipo fazendo uma sanfona. Vem para cá, depois vem para cá. Vem para cá, depois vem para cá. Vem para cá, depois vem para cá, entendeu? Até ele chegar na posição dele. Então na hora que termina, ele já está quietinho no lugar dele. Ele não sai daqui mais. Vamos pegar o vídeo aqui dos caras dançando. Olha o quicksort aqui, ó, quer ver? Vamos achar uma posição útil aqui, quer ver? Ó, 10 caras. Ó, esse maluco aqui com chapéu é o pivô, tá? Então escolheu esse aqui. E esse aqui é como se fosse o J, é o carinha que vai andando. Então, nesse algoritmo dele aqui, ele começou da direita para a esquerda, tá? Então, ele vai começar a andar daqui para cá, tá? Aqui não tem jeito de eu fazer uma setinha, mas ele vai andando daqui para cá até ter uma troca. Na hora que tiver uma troca, aí ele vai andar daqui para lá, tá? Vamos ver isso aqui acontecendo. Aqui, ó, ele tá comparando, eu até esqueci que número que é esse aqui, ó. Não lembro que número que é esse aqui. Mas aqui, ó, não teve troca, tá vendo? Então não teve troca, ele tá andando pra cá, ó. Tá andando da direita pra esquerda ainda. Ah, é 3, ó. É 3 o número dele. 5. Tá vendo aqui, ó? Da direita pra esquerda. 2. Agora, esse cara aqui vai ter troca. Então, como teve troca, agora ele vai andar para cá, ó, da esquerda para a direita. Olha lá, tá vendo? Eu vou deixar rolar só uma passada aqui, tá? Mas é a mesma ideia que eu acabei de explicar ali no slide, fazendo meus desenhos feios. Ó, o 8 vai ter troca, ó. Aí agora ele vai andar de novo da direita para a esquerda. Aqui, ó. O que acontece? Esse cara aqui que está com os 2 chapéus, ele é o pivô. Então, depois de ter feito todas essas passadas aqui, o que é garantido? Que todo mundo à direita dele é maior que ele. Olha para você ver, ele é o 3, tá vendo? Então, 7 é maior, 8 é maior, 5, 4, 9 e 6. Mas observe que essa galerinha aqui está bagunçada. Tá? Mas todo mundo que está à esquerda dele aqui é menor que ele. Ó. 2, 0 e 1. Tá bagunçado também, mas tá. Então, o que acontece? Esse carinha aqui já tá no lugar dele. Ele não sai daqui nunca mais. Aí, ó. Aqui o dele não sai nunca mais é botar o cara de costas, tá vendo? Que no meu aqui foi fazer o círculo, tá? Aí aqui, ó. Tá vendo? Mesmo esquema. Aí ele vai executar o quicksort nesse pedaço, depois vai executar o quicksort nesse pedaço aqui, tá? Mas a ideia é essa daqui, tá bom? Deixa eu ver o que o Alexandre falou aqui. Caraca, fica certinho todo mundo maior e todo mundo menor. Fica. Entendeu? É porque como ele faz aquela troca lá, quando ele faz a troca, ele tem que passar para o outro lado. Entendeu? Para ele poder ter a possibilidade de comparar com alguém que ele pulou. Entendeu? Porque imagina que ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, não estava? Aí ele veio para cá.
certo? Mas ele estava comparando com essa galera aqui, ó. Não era com essa. Então ele estava comparando com essa. Na hora que teve a troca, ele mudou de lugar, aí o que que acontece? Ele veio parar aqui, não veio? Então, todo mundo que estava aqui, ele pulou, né? Porque ele comparou com esse aqui, mas essa galera aqui ele pulou. Então é por isso que ele tem que vir aqui da esquerda para a direita para dar chance de comparar com esses aqui também. Tá? Então o que que acontece? Ele vai comparar com todo mundo. Tá? Isso daí é fato, a gente acabou de ver, ele compara com todo mundo. Só que ele compara com todo mundo e na hora que ele termina ele já está no lugar. E aí depois a partição fica menor. Tá? Aqui ele tem que comparar com todo mundo. Mas ele tem que comparar com todo mundo. Mas todo mundo menor, né? Menos gente para ele comparar. Se não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas se não me engano, o quicksort é O de n log n. Eu tenho quase certeza que é essa daqui a ordem de grandeza dele. Não sei nem se está escrito aqui em algum lugar. Vamos ver. Isso aqui é explicando, né, o que eu acabei de falar ali, o algoritmo. Não, não fala não. Mas vamos dar uma pesquisada rápida aqui? N log n. Tá? Então é isso mesmo, n log n. O bubble sort é n ao quadrado e o merge sort é n log n também, se não me engano. Vamos ver aqui, ó. N log n também, tá bom? Melhor caso, pior caso, entendeu? Caso médio, típico, mas é n log n aqui, entendeu? Então, tanto o merge sort quanto o quicksort, na média, eles são n log n, que é melhor que n ao quadrado, óbvio, né? Nós até brincamos disso aqui em alguma aula, não sei se aula passada, aula retrasada, mas eu fui fazendo uns desenhos aqui, colocando, e a gente viu que rapidinho um ultrapassava o outro. Rapidinho mesmo. Mas vamos lá. Então a gente fez aqui só uma revisão de ordenação, tá? Isso foi matéria do final do ano passado, vocês fizeram lá a dança da ordenação, tá no YouTube aí para diversão de todo mundo. Então vocês já estudaram isso, beleza? Agora que nós vamos ver o quente da aula de hoje. O quente é esse cara aqui, ó. Vou fazer minhas marcações aqui. O quente é esse cara aqui. Isso aqui é outro nome para ele, tá? Mas eu não gosto desse nome, não. Dispersão. Eu acho que tem... Tudo bem, se eu tiver que fazer um negócio em português lá, talvez você escreva dispersão, mas eu detesto esse nome. É hash e pronto, acabou. Tabela hash, função hash, até hash. Aqui está escrito dispersão para tudo quanto é lugar, mas é só para me confundir. Eu vou usar o tempo inteiro a palavra hash, tá? Isso aqui que é o quente. Ah, então, vamos lá. Então, olha só. Considere o problema de pesquisar um determinado valor em um vetor. Então, o problema continua sendo pesquisa, tá, gente? Se o vetor não está ordenado, a pesquisa requer O de n. Né? Por quê? Porque tem que passar por todo mundo. Né? Se o negócio não está ordenado, nós já vimos que eu tenho que olhar todo mundo, porque ele pode ser o último. Tá? Então, não tem muito segredo. Se o vetor está ordenado, a gente faz pesquisa binária e é log de n. A gente viu isso também, que ele vai quebrando na metade. Então, eu vou lá, pego o livro, abro na metade. Ah, a palavra que eu estou procurando está na parte menor ou na maior? Se está na menor, eu não vou olhar mais a maior. Tá? Então, eu vou quebrando ele. Então, vou sempre dividindo de 2 em 2. Então, pesquisa binária. Complexidade log n. E o seguinte, aparentemente, não tem uma melhor maneira de resolver. Mas, na verdade, tem. Tá? Que é o assunto da aula de hoje. Por isso que esse cara aqui é legal. Só que esse cara pode ser bem ruim se você fizer ele mal feito, tá? A gente vai ver isso aqui na aula de hoje. É o seguinte, ele é bom se você fizer bem feito. Se você fizer mal feito, ele é pior que todos os outros. Tá bom? Mas vamos assumir que você fez bem, tá? Porque se você fez mal, ele é pior de todos, tá? Então vamos lá.
Qual que é a nossa ideia? Nós vamos usar essas tabelas hash aqui, ó, tá? Que é hash e dispersão, mesma coisa. Poderia haver uma maneira de resolver o problema em O de 1. Gente, olha isso aqui. Não, isso aqui é para abrir aquele sorrisão, ó. Imagina você fazer uma pesquisa O de 1, você pá, tá ali. Tá? Se o vetor tiver ordenado de uma determinada maneira, né? Então ele está ordenado, você fica assim, ó, esse cara tá ali, ó. Se ele tiver, ele tá ali. Você já vai lá de uma vez. Entendeu? Agora, qual que é a solução para isso aí? Arranjar uma função mágica, olha só. Função mágica. Então, se essa mágica sua aqui só sabe tirar coelho de cartola, tá lascado. Agora, se ela é tipo o David Copperfield ou aquele cara lá, o Chris Angel lá, aí beleza. Aí seu negócio tá bem, entendeu? Agora, se é minha mágica de carta aí, ou aquela de deslizar o dedo lá parecendo que cortou o dedo, aí tá lascado. Mas é o seguinte, você é muito dependente dessa função aqui, ó. Mas não é pouco, não. É muito dependente. Muito, tá? Então, tudo da tabela hash é em função dessa função mágica. Então, se ela é uma função mágica boa, a sua tabela hash é boa. Se ela é uma função mágica ruim, ela é uma tabela hash ruim, tá? E é uma tabela hash ruim, ela pode ser pior do que pesquisar no vetor linear. Tá? Então, assim, o tempo pode ser terrível. Se você fizer uma função ruim, é terrível. Tá? Então, vamos lá. E essa função mágica, ela é chamada de função hash. Não tem esse D, não. Função hash. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. As tabelas hash são um tipo de estruturação criado para o armazenamento de informação e são uma forma extremamente simples, é bem simples mesmo, tá? Isso aqui não é mentira, não. Fácil de implementar, intuitiva para organizar grandes quantidades de dados. Então você fala, eu quero isso aqui para mim. Você falou, isso aqui só tem benefício. Então eu quero para mim, eu vou usar agora só hash. Minha única estrutura de dados, todo o meu programa é hash agora. Possui como ideia central a divisão do universo de dados a ser organizado em subconjuntos mais facilmente gerenciáveis. Permite armazenar e procurar rapidamente grande quantidade de dados. Deixa eu explicar para vocês, antes de passar os slides aqui, qual que é a ideia que está por trás do hash. A ideia é o seguinte. Antes de você procurar, você tem que ter uma ideia de onde ele possa estar. Tá? Então, como eu sou o rei das analogias ruins, vamos fazer uma analogia ruim aqui com coisas de casa, sabe? É tipo assim, você vai e grita para sua mãe assim, mãe, onde está meu tênis All Star de bolinha? Aí ela vira e fala assim, se tiver, olha a resposta dela, hein? Isso é muito importante. Se tiver aqui, está na parte direita do seu guarda-roupa. Olha a informação que ela te deu. Ela não está te pedindo para procurar a casa inteira. Ela está falando que se o seu tênis, ao estar de bolinha, estiver ali, porque de repente ele não está em casa, jogou fora, emprestou para o colega, não interessa. Ela está falando, se tiver, está na parte direita do seu guarda-roupa. Então, ela diminuiu em muito o espaço de busca. Sabe? Porque quando a gente está perdido buscando, pelo menos eu em casa, até a geladeira eu abro. Sabe? Eu estou procurando o celular. Não sei onde está o celular, mas até a geladeira eu abro. Quem sabe eu deixei o celular lá. Porque o espaço de busca é muito grande. Então você tem que ter um norte. E é isso que está por trás dessa função hash. A função hash é a sua mãe. É aquela que você faz a pergunta para ela e ela fala aonde que está, ou tipo a quadradeza, entendeu? Olha, se tiver, tá ali, ó. E aí o que acontece? Vamos voltar aqui, ó, do porquê dessa função mágica, tá? Porque é o seguinte, se você perguntou para sua mãe, olha a ideia da função mágica aqui, ó. Se você perguntou para sua mãe, aonde tá meu tênis All Star de bolinha? E ela vira e fala assim,
Se tiver, tá na parte direita do seu guarda-roupa, na segunda gaveta. Olha para você ver como é que deu uma melhorada. Entendeu? A função dela é melhor, porque ela foi mais específica. Agora, se você pergunta para sua mãe, vira e fala assim, onde está meu tênis All Star de bolinha? Ela vira e fala assim, ué, se tiver, tá aqui em casa. Você guardou aqui em casa, tá em casa. Tá vendo? Olha o nível da sua função hash. É péssima. Entendeu? Porque não melhorou em nada seu espaço de busca. Imagina se todas as vezes que você pergunta para ela alguma coisa, ela te dá a mesma resposta. Ué, se você não jogou fora, tá em casa. Entendeu? Então, a sua função hash, ela tem que te dar um norte para você fazer uma busca, mas tem que ser um norte que faça sentido, com um conjunto pequeno, entendeu? Vamos supor que você está mudando de casa, tá? Aí você chega e coloca umas caixas assim, sei lá, eletrônico, fotos e outras coisas. Estou só dando um exemplo aqui de uma função hash ruim, tá? Eletrônicos, fotos e outras coisas. Quase tudo que você for jogar, você vai jogar dentro da caixa de outras coisas. Porque a maioria das coisas não são nem eletrônicos nem fotos. Então ela vai parar dentro da caixa de outras coisas. Então o que eu estou querendo enfatizar para vocês aqui é o seguinte: a tabela hash é muito top. Essa estrutura de dados é top mesmo. Mas ela é dependente demais da sua função hash. Se a sua função hash for ruim, a sua tabela hash é ruim, tá? É isso que eu estou querendo passar de mensagem para vocês até esse momento aqui. Beleza? Todo mundo entendeu? Com a minha analogia aí de perguntar para a mãe? Então, beleza. Tá? Então é o seguinte, as tabelas hash são constituídas por dois conceitos, a tabela e a função. O que é a função? É a sua mãe. Você perguntou para ela onde que está. E ela fala, se tiver, tá ali. Tá? E onde que está a tabela? A tabela é o seu guarda-roupa. É onde você vai lá procurar. É onde estão os dados efetivamente. Bom, vamos lá. Criar um critério simples para dividir esse universo em subconjuntos com base em alguma qualidade do domínio das chaves. Então, o que é a chave? A chave é o que é utilizado na sua tabela hash para identificar seu item, tá? E fazer o cálculo e por aí vai. Então, o que tem que ter por trás disso daí? Um índice que permita encontrar o início do subconjunto certo depois de calcular o valor do hash. Então, quando você pergunta do seu tênis All Star, o que é a chave que você passou? Sei lá, tênis All Star, supondo. Essa é a chave. Qual que é o retorno da função hash? Guarda-roupa, porta da direita. Tá? Então, esse é o retorno. Então, o seu subconjunto agora é guarda-roupa, porta direita. Só que dentro do seu guarda-roupa na porta direita tem um tantão de lugar para procurar. Então, basicamente, você sabe aonde começar a procurar. Mas onde que ele está ali dentro, você não sabe. Quanto melhor a sua função hash, menos você tem que pesquisar. Tá? Então, é isso que está escrito nesse slide aqui. Tá bom? Saber em qual subconjunto procurar e colocar uma chave. Tá? Indicar quantos subconjuntos se pretende. Então, tipo na mudança é quantas caixas. Tá? Tipo assim, você está fazendo a mudança, aí você vai separar por cômodo, cozinha, outro quarto, sala, banheiro, entendeu? É quantos subconjuntos. Criar uma regra de cálculo que, dado uma chave, determine qual é o subconjunto. Então, vamos supor que você fez a mudança, tá? Aí você colocou as coisas tudo dentro da caixa e tudo. Aí você chegou lá na casa nova e vira e fala assim, onde está meu tênis All Star?
A sua função hash sabe que o seu tênis All Star estava no quarto. Então, só pode estar dentro da caixa de coisas do quarto. Tá? Então, o seu subconjunto é caixa de coisas do quarto. Observe que eu não estou falando do tamanho da caixa. Tá? Não existe limite para isso, não. Mas ele tem um norte de onde procurar as coisas. Então, é isso que está escrito aqui nesse slide. Tá? Então, a função hash é a função que você vai dar uma chave e ele vai falar aonde deveria estar essa coisa. Vamos ver aqui o comentário. Tipo em um banco de dados de CPF, eu retornaria um vetor lista com intervalo de CPFs, tipo que se iniciam por 160, por exemplo, você poderia usar, tá? Nesse caso aí. Se você quiser separar em 1000 conjuntos, tá? Então, no caso aí, seu conjunto é os 3 primeiros números do CPF. Tudo bem, é uma função hash, válida, inclusive. Tá? No caso, você está pegando todo o espaço de CPFs e distribuindo eles em 1000 caixas. Né? A caixa do CPF que começa com 000, a outra que começa com 001, a outra que começa com 002, até chegar em 999. Tá bom? Como que você cria esse subconjunto? Você vai escolher, tá? Porque é você que está montando a tabela. Você que está criando a função. Isso são coisas suas, é tarefa sua. Você que está montando a tabela e você que está definindo a função. Se você definiu a sua tabela com 10 lugares, a sua função hash só pode retornar um número de 0 a 9. Entendeu? Não faz sentido ela retornar um número que esteja fora das posições da sua tabela. Porque senão vira e fala assim, se tiver, tá no vizinho. Entendeu? Isso aí não é resposta. Não tem como você buscar. Tem que ser dentro dos seus conjuntos. Então, se você montou uma tabela com 1000 posições, a sua função hash tem que retornar, baseado naquela chave, um número entre 0 e 999. Tá? Então, você não cria os subconjuntos com if, não. Você define já de cara. Eu vou colocar mudança aqui em casa. Beleza, quantas caixas eu tenho? 50 caixas. Entendeu? E à medida que você vai colocando, o que você está fazendo? Passando por uma função hash que vai determinar em qual caixa você vai jogar aquele item. E aí depois, para buscar o item, você vai fazer a função inversa, né? Você vai passar pela função, ele vai falar onde deveria estar, você vai lá e procura. Entendeu a ideia? Deve até ter aqui, viu? Nesse slide deve ter aqui. Mas hash é um negócio muito simples. Muito. Tá? O Eric acabou de dar um exemplo aqui, ó. Esse negócio do CPF é uma função hash válida. A informação vai para onde... Peraí, a informação de para onde vai fica na função ou no item? Fica na função. O item tem a chave. Então eu vou passar a chave para a função vai me falar onde ele deveria estar. O que seria essa chave? Alguma coisa que você vai usar para calcular. Tipo o nome do negócio, um número. O CPF pode ser uma chave. Chave é o valor que vai ser passado para a função hash para poder calcular aonde ele deveria estar. Pode ser a inicial do nome, pode ser o número do CPF, pode ser todos os caracteres do nome. Entendeu? Não tem regra para dizer o que você vai escolher de chave, não. A implementação é sua, você que escolhe o que você quer usar de chave. Entendeu? Continua mesmo 13 pessoas. Tá? Vocês vão ver que é muito legal e é muito fácil. Por que não dá para usar a função hash o tempo inteiro? Porque o cálculo da função hash ela pode ser ruim.
Entendeu? Então, assim, em geral, a gente pega uma função hash pronta de alguém, usa lá da linguagem que a gente está usando, sabe? Tipo assim, o C Sharp já tem, o Java já tem, sabe? Que elas não são muito desgraçadas, não, são boas. A gente usa. A gente ficar tentando reinventar a roda, você tem que estar muito ciente do que você está fazendo, tá? Porque você pode fazer uma função hash muito ruim, tá? Leandro, tá gravando? A bolinha em cima não tá vermelha. Não, mas essa bolinha aqui, ó, nunca fica vermelha, porque eu não tenho permissão para gravar, não. A bolinha vermelha é essa daqui, ó. Significa que eu tô gravando aqui, ó. Tá? Eu não tenho essa permissão aqui, não. Isso aqui você tem que pedir uma requisição lá para RNP, falar, olha, o que eu tô gravando é mega importante. Grava aí, entendeu? Não tem necessidade, senão. Eu gravo com o programa aqui e jogo no YouTube, tá? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Então é o seguinte, hash é muito simples. É uma tabela e eu vou ter que passar por uma função e essa função vai me falar onde que está na tabela. Tá? Só que qual que é o segredo? O segredo é a função hash. Se a sua função hash for ruim, o seu hash é ruim. Se a sua função hash é boa, o seu hash é bom. É isso. Tá? Então essa função mágica aqui, ó, tem que ser boa. Se ela for ruim, melhor você não usar hash, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, eu até perdi aqui o slide que eu estava. Esse aqui. Então, continuando aqui no assunto de tabela hash. Gerir esses subconjuntos bem menores com método simples, tá? Possuir uma estrutura ou um conjunto de estrutura de dados para os subconjuntos. Tá? Então, qual que é a ideia? Se eu sei aonde que ele está, mais ou menos, lá dentro eu posso fazer uma lista. Entendeu? Então eu vou e procuro naquela lista de coisa. É como se tudo que tivesse na minha parte do guarda-roupa, ela tivesse numa lista. Aí eu ando na lista e procuro. Ao invés de procurar na lista de todos os itens da casa, eu vou procurar na lista dos itens que estão do lado direito do guarda-roupa. Entendeu? Então é isso aqui que esse slide está falando. Tá? E existe duas filosofias. Hash fechado ou hash aberto. Tá? O que é o hash fechado? Eu te dou uma posição. É tipo sua mãe falar assim, olha, mãe, onde que está meu tênis? Ela veio e falou assim, na parte direita do guarda-roupa. Aí chegou na parte direita do guarda-roupa, não estava. Ele falou assim, não está na direita. Então está na da esquerda. Aí você vai na da esquerda. Não está na esquerda. Então está na escrivaninha. Entendeu? Não é aleatório. Tá? Pode ver, não é aleatório. Tem uma ordem. Só que a ordem, ela não significa que ela tá ali e pronto, acabou, não. Entendeu? Que, olha, cheguei aqui nesse lugar, é aqui e pronto, acabou. Não, tá? Agora, eu tenho a opção do seguinte. Se eu falei que tá do lado direito do guarda-roupa, ele tá do lado direito do guarda-roupa. E pronto, acabou. E aí o que acontece? Eu vou empurrando aquele negócio lá para dentro e não tem limite de espaço, não. É como se o espaço do seu guarda-roupa fosse infinito. Sua mãe falou que tá lá, tá lá. Você perguntou onde que eu vou guardar essa roupa, ela fala lá direito do guarda-roupa. Você vai lá e guarda. Onde que eu vou guardar essa cueca? Lá. E essa calcinha? Lá. Aonde que eu vou guardar, sei lá, meu outro tênis? Lá. Entendeu? Você vai encadeando as coisas lá, colocando uma lista, por exemplo. Bom, então é como se ele não tivesse limite de tamanho. Esse aqui tem. Encheu, passa para o próximo. Esse aqui não, esse não enche. Esse você vai colocando. Vai colocando, o espaço ali naquele quadradinho é infinito. Tá? Quais que são os problemas? Definir uma função hash que minimize o número de colisões. Então, eu não quero que sempre responde do lado direito do guarda-roupa, porque senão o lado direito do guarda-roupa vai ficar cheio, o restante vai ficar vazio. Eu quero uma função hash que ela distribua as coisas pela casa. Que eu pergunto assim, onde que eu ponho esse item? Ah, põe do lado direito. Onde que eu ponho esse item? Põe do lado esquerdo. Onde que eu ponho isso? Põe na cabeceira. Ah, onde que eu vou pôr isso aqui? Põe no banheiro. Onde que eu vou pôr isso aqui?
Ah, põe no escritório. Onde que eu vou pôr isso aqui? Põe do lado direito do guarda-roupa. Sabe? Tem colisão, mas que distribua as coisas. Então eu quero uma função hash que minimize o número de colisões. Eu não quero que manda colocar sempre do lado direito, tá? E obter mecanismo eficiente para tratar essa colisão. Tipo uma lista ordenada, tipo uma árvore, entendeu? Depois que teve a colisão, qual estrutura de dados que você vai usar ali é problema seu. Ele vai falar, olha, tá do lado direito do guarda-roupa. Aí se chega lá do lado direito do guarda-roupa, você colocou em lista, você tem que procurar todos os elementos. Se você chegou lá e ela é uma lista ordenada, você tem que procurar até chegar no máximo na posição que ele deveria. Ah, em árvore, você tem que decidir se você vai para a direita ou para a esquerda. Então, uma vez que você chegou no lugar onde ele deveria estar, existe uma outra estrutura de dados onde você vai pôr o dado. A tabela é para dizer aonde ela deveria estar. Como as coisas vão ser guardadas lá dentro, é outra estrutura de dados. Bom? Deixa eu continuar lendo o comentário aqui. Na sua analogia, o hash é a casa. Isso, o hash é a casa. Tá? E a função hash é a mãe. Você está perguntando para ela. A mãe, na verdade, é a função e o guarda-roupa a tabela. O guarda-roupa é uma parte da tabela. Né? Porque eu falei da escrivaninha, da cozinha, entendeu? Todos esses são lugares, tá bom? O ideal seriam sublistas para deixar ainda mais eficiente. Dentro de cada posição da tabela, você tem uma lista, né? Igual foi o que eu acabei de falar. Você pode ter uma lista ordenada, uma árvore, tá? Entendeu? Uma vez que você chegou no lugar onde ele deveria estar, a estrutura de dados é sua. Bom? Continuando aqui. Exemplo de função hash. Olha esse exemplo aqui. É um exemplo bem safado, mas é um exemplo. Você tem chave que varia de 0 até 99. Tá? Então, garantido que as suas chaves são de 0 a 99. É como se você desse um número para cada item da sua casa e você só tem 100 itens. E o que é a sua função hash? É uma função que pega o número, que é a sua chave. Espera aí que eu até rabisquei o X. Você pega o número, que é a sua chave, e divide pelo número de lugares. Ah, então vamos supor, na minha casa tem 10 lugares. Então eu vou distribuir meus 100 itens em 10 lugares. Ah, eu só tenho 5. Então eu distribuo em 5 lugares. Ah, então esse é um exemplo de uma função hash. Aqui, ó, f de função. Tá? E pega a sua chave e divide pelo número de lugares. Então o que essa função hash aqui vai fazer? É essa daqui, só para dar uma explicação para vocês. Ela vai distribuir no primeiro quadradinho de 0 a 9. No segundo quadradinho, que eu estou fazendo em formato de bola, mas vocês entenderam? Vai de 10 a 19. E afinal de contas, ele está dividindo pelo número de lugares, né? O terceiro quadradinho, que é bola também, vai de 20 até 29. Tá? Se eu usar essa função hash aqui. Então, o que acontece? Só para vocês terem uma ideia. Se eu só tenho itens de 0 até 9, olha para você ver, eu taquei todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Olha que função hash horrorosa que eu tenho. Eu tenho 10 itens. As chaves vão de 0 a 9. E essa função aqui mandou todo mundo de 0 a 9 para esse quadradinho aqui. Entendeu? Então, assim, é uma função hash ruim. Outro exemplo de função hash. Essa aqui já pega o mod. Então, o que ela vai fazer? O 0 vai parar aqui. O 1 vai parar aqui. O 2 vai parar aqui. O 3 vai parar aqui. O 4, aí vamos supor que acabou aqui, tá? Aí o 5 aqui, o 6, o 7, o 8, entenderam? Agora vamos supor que eu também numerei as minhas chaves em múltiplo de 5. Então eu tenho chave 0, chave 5, chave 10, chave 15, chave 20. Essa função hash vai tacar todo mundo aqui também, ó. Entendeu que não existe uma função hash boa para tudo? A função hash
ela tem que ser boa para os dados que você tá passando pelo hash. Entendeu? Porque aqui, ó, dois exemplos de função hash distintos. Um que usa divisão e o outro que usa mod. Tá? Separei aqui em 5 quadradinhos também, faz de conta. E eu dei exemplo aqui, ó, que se eu mudar meus números, tá vendo? Taca todo mundo aqui, ó. Tá? Então é o seguinte, a função hash, a qualidade dela tem a ver também com a distribuição dos números que eu quero colocar lá. Por isso que você faz uma hash em função dos dados que você está trabalhando. Não existe uma função hash que é boa para tudo. Tá? Porque se tivesse uma função hash que resolvia todos os problemas, não falava de função mágica, falava assim, olha, a função é essa aqui, ó, usa essa. E não tem isso. A função mágica é por quê? Porque você tem que bater o olho nos dados e virar e falar assim, como é que eu faço uma função que distribua esse negócio aqui bem? É isso. Então a dificuldade de fazer o hash é a dificuldade de fazer essa função. Tá bom? Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Tá? Isso aqui é exemplo que faz esse aqui, ó. Bobagem. Tá? Porque isso aqui vocês já estão cansados de saber como é que faz. Objetivo da função hash. Ser eficiente e distribuir os elementos uniformemente. Tá? Porque senão, se for para concentrar todo mundo aqui, ó, aí é porcaria. Não precisa usar, não. Ó. Você usa lista mesmo. Tá? Então, a ideia da sua função hash é que ela distribua os elementos uniformemente. Tá bom? Por todas as posições da tabela, claro. Exemplo aqui de uma implementação. Olha só o que essa função hash aqui faz. Tá? Ela pega cada caractere, vamos supor que eu escrevi Leandro. Ela pega o valor desse, soma com o valor desse, soma com o valor desse, soma com o valor desse, com o desse, com o desse, com o desse. Pega o resultado da soma, do somatório de todas as letras e faz mod o tamanho da sua tabela. Um exemplo de uma função hash. Tá? É isso. Ah, é boa? Ué, não sei se é boa. É um exemplo de uma função hash. Usando a regra de Horner, esse cara aqui, o que esse maluco aqui falou? Ele virou e falou assim, olha, ao invés de você só fazer isso aqui que você está fazendo, que tal você colocar um fator multiplicativo aqui? Aí que fator é esse? Esse fator aqui, ó, ele tem a ver com o espaço que você está descrevendo. Tá? No caso aqui, isso é para cadeia de caractere. Tá? Deixa eu escrever aqui. Ó. Cadeia de caracteres. Tá? Isso aqui é para cadeia de caracteres. Então, olha só o que ele está fazendo. Ah, eu estou usando caracteres que variam de 0 até 127. Né? Então, eu vou usar 127 para poder distribuir isso aqui uniformemente. Então, ele pega o primeiro, tipo aqui, ó, L, multiplica... Não, isso aqui é o que já estava lá antes, né? É porque depois vai pegar aqui, ó, o valor do L, aí vai guardar aqui. Aí na segunda vez, já vai pegar o valor do E, mas vai multiplicar o valor do L, que já estava lá antes, por 127. Tá? Aí vai guardar aqui. Depois ele vai pegar o A. Tá? Aí vai pegar o A e somar com o valor do L mais o valor do L multiplicado por 127 mais o valor do E, né, que é o resultado das duas operações anteriores. Entendeu? Então, o que acontece? Segundo o trabalho desse cara aqui, ele fala que essa função hash aqui distribui bem quando eu tenho uma cadeia de caractere. Tá bom? Então é o seguinte, você vai usar a cadeia de caractere? Pode usar a desse cara aqui, é boa. Vamos lá. Quando a função hash é imperfeita, pode existir dois valores a serem colocados na mesma posição.
Isso a gente chama de colisão. Tá? Que é o mesmo exemplo que eu falei de tudo aí para trás. Entendeu? Na parte direita do seu guarda-roupa, não tem só um item, não. Tem vários. É por quê? Porque na hora de passar pela função hash, deu o mesmo valor para duas chaves diferentes. Isso é colisão. As colisões são normalmente tratadas como quem chega, pega o lugar. Tá? Então, meu tênis ao estar de bolinha. Beleza, foi parar lá. Então o lugar é dele. Ok? Então, esse é o primeiro. O primeiro ficou com ele. O problema é quando tem o segundo. Tá? O problema não é para colocar o primeiro. O problema é quando tem colisão. E aí diferencia agora se a gente tem ele aberto ou fechado. Tá bom? E aí vamos lá. Primeira solução, quando tem colisão, né? Quando não tem colisão, não tem problema. Você foi lá, colocou ele ocupou a casinha dele e pronto, acabou. Primeira solução, hashing fechado. Procura a partir da posição uma posição vazia. Então, o que acontece? É como se eu tivesse as minhas posições com uma determinada ordem, e aí você vira e fala assim, mãe, onde que eu ponho esse tênis? Aí ele vira assim, do lado direito do guarda-roupa. Aí o lado direito do guarda-roupa está ocupado. Então você passa para o esquerdo. Se o esquerdo estiver ocupado, você passa para a escrivaninha. Se a escrivaninha estiver ocupada, você passa para debaixo da cama. Até você achar uma posição vazia. Então qual que é o problema desse hashing fechado aqui? Tá? É que você pode acabar passando por todas as posições e voltando na posição anterior. Né? Vamos imaginar que está tudo ocupado. Vamos fazer meus desenhos. Então você tem essa tabela hash aqui, ó. E aí determinou que a posição era essa, mas ela já estava ocupada. Tá? Essa daqui está ocupada, essa aqui está ocupada, essa aqui está ocupada. Então você chegou e virou e falou assim, lado direito do guarda-roupa, ocupado. Lado esquerdo, ocupado. Escrivaninha, ocupado. Debaixo da cama, ocupado. Sobrou banheiro. Entendeu? Então, a sua tabela hash, a sua função hash, falou que deveria estar no guarda-roupa. Porém, o guarda-roupa está ocupado. Então, você vai seguindo uma ordem até chegar no lugar vazio. E aqui, no caso, sobrou o banheiro. Tá? É isso aqui a solução 1. Eu acabei de explicar, é a solução 1. Bom, deixa eu ver ali um comentário. Tem como repetir a explicação da implementação? Aquela primeira? Qual primeira? Essa daqui? Essa daqui é só somar os caracteres. Ó. Vai somando tudo e depois divide pelo tamanho. Por exemplo, você vai pegar a ASCII table aqui, ó. Abrir essa aqui. Você vai pegar, a palavra não é Leandro, então você vai pegar 76 mais 101 mais 97 mais 110 mais 100 mais 114 mais 111 e vai fazer mod o quê? Mod quantos lugares você tem. E se você tiver 5, você tem que fazer mod 5. Se você tiver 10 lugares, você faz mod 10. Tá? É isso que está escrito aqui. Ó. Mod tamanho. Tamanho é quantas posições você tem na sua tabela. Então, por exemplo, nessa tabela que eu acabei de desenhar, o seu mod é 4. Entendeu? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, essa solução aqui, ó, que eu acabei de falar, é o hash 1. Qual que é o hash 2? A solução 2. A solução 2 é o seguinte. Olha, sua mãe falou que está no lado direito. Então, o que você faz? Se esse lado direito está ocupado, você pergunta para outra mãe. Entendeu? Faz de conta que tem outra mãe. Aí você pergunta para o seu pai. É outra função hash. Você perguntou, mãe, onde eu coloco o tênis? Ela fala, lado direito do guarda-roupa. Aí o lado direito do guarda-roupa tá cheio. Aí você fala, pai, onde eu guardo esse tênis?
Aí ele vira e fala assim, põe dentro do carro. Entendeu? Beleza. Porque aí tem uma ordem das funções. É você que está programando. Você escolhe as ordens. Aí depois você está procurando tênis. Qual que foi a primeira que você usou para guardar? Não foi da mãe? Aí você vai chegar e virar e falar assim, mãe, onde está meu tênis All Star de bolinha? Aí ela vai falar, se tiver, tá do lado direito do guarda-roupa. Aí você vai chegar lá no lado direito do guarda-roupa, tem uma boia. Então você fala, opa, não é o cara que eu estava querendo. Aí o que você faz? Pai, onde está meu tênis All Star de bolinha? Aí ele vira e fala assim, se tiver, tá dentro do carro. Aí você vai lá no carro e acha o tênis. Entendeu? Essa é a solução 2. Essa que eu acabei de falar. Cada vez que tiver um conflito, você passa por uma função hash diferente. Tá? E qual que é a solução 3? A solução 3 é a solução do espaço infinito. Então, se a sua mãe falou para guardar do lado direito do guarda-roupa, você guarda. Aí chegou lá, tinha uma boia. Chegou lá, tinha uma boia. O que você faz? Põe seu tênis aqui, ó. Tem bolinha, né? O espaço é infinito. Tem solado. Tá bom? O Alexandre tá perguntando, como assim vai pegar os caracteres? Ué, seu nome. Tipo aqui, o exemplo do meu, Tá vendo? Uma string é uma cadeia de caracteres. Você pega caractere por caractere. Tá? Então, voltando aqui na minha explicação. Se eu não tiver entendido, pergunta de novo que eu volto lá. Então, essa solução 3 é o seguinte. Você só pergunta para uma função hash. Se tiver colisão, não tem problema. Você vai tacando aqui. Aí você vira e fala assim, um cachecol. Mãe, onde eu guardo esse cachecol? Aí ela vai falar do lado direito do guarda-roupa. Aí você chega lá, tem uma boia, tem seu tênis All Star, não tem problema. Você vai lá e coloca seu cachecol aqui também. Entendeu? O Alexandre perguntando ali, aí vai fazer o quê? Procurar a letra? Não, você está procurando o nome inteiro. Você quer guardar Alexandre. Aonde eu vou guardar Alexandre? Alexandre é sua chave. Entendeu? Então você vai passar a palavra Alexandre para a função e ele vai te falar onde que você vai colocar. Tá? Eu não entendi o que estava procurando, se é o nome ou se é a letra. Não, é a chave inteira. E ali está tratando o caso da chave ser uma cadeia de caractere. Tá? Aí vamos continuar aqui, ó, comentário do Sérgio. Mas se tiver muitos dados na solução 3 e eu estiver procurando algum dado, não daria o mesmo da 1? Então, não dá o mesmo da 1, não. Tá? Poderia dar, mas não dá o mesmo da 1. Porque o que acontece? Esse cara aqui, ó, enche. Esse cara aqui não enche. Então, se eu tenho 10 posições e eu estou usando a solução 1, ele procura a próxima vazia. Não achou nenhuma vazia, não tem onde pôr, não. Essa daqui não. Essa posição aqui cresce. Vai crescendo, 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 crescendo. Vamos lá. Basicamente uma lista encadeada. Basicamente uma lista encadeada. Isso aqui pode ser uma árvore, uma lista ordenada, pode, mas basicamente é uma lista encadeada, tá? Se tiver muitos dados em um subconjunto de hash, ele não passa a ser menos rentável? Sim, é o que eu estou falando desde o início. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é função hash ruim. Uma função hash ruim é uma função que tem muita colisão. Entendeu? Várias chaves dão o mesmo resultado. Tá? Então, assim, ela é menos rentável? É, porque a função hash é ruim. É aquilo que eu comecei a falar com vocês quase que no início do assunto de hash. É muito dependente da função. Se a sua função for ruim,
a sua implementação hash é ruim. Entendeu? Porque ao invés de procurar na lista direto, você tem que passar por uma função, não sei o quê, entendeu? Então imagina, tudo que você responde para sua mãe, ela fala para você tacar no lado direito do guarda-roupa, que é o lado seu. Entendeu? Isso aqui vai crescer infinitamente. Ah, mãe, onde que eu guardo meu Xbox? Uai, no lado direito do guarda-roupa. Aí você vem aqui. Esse é o Xbox. Tá? Então, assim, voltando aqui. Independente da solução 1, 2 ou 3. Se o seu hash é ruim, tudo é ruim. Tá? É isso. A moral é essa. Ok? Então vamos continuar aqui que a gente tem mais 15 minutos de aula aqui. 15 minutos dá para terminar isso aqui. Hash fechado. Cria uma estrutura que assinala cada posição e ela tem as opções livre, ocupada ou removida. Então ela está vazia, mas já foi ocupada alguma vez. Eu vou responder para vocês com todo... Responder não, que ninguém me perguntou nada. Eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Eu não sei qual é a diferença de removido para livre, tá? Todas as implementações de hash que eu fiz é livre ou ocupado. Eu não uso esse negócio de removido aqui não. Então, eu não sei por que está aqui no slide. Talvez tenha alguma explicação aqui mais para frente, nos próximos slides, vamos ver. Mas, para mim é livre ou ocupado. Entendeu? Não, se eu não sei, ninguém sabe, não. É claro que sabe. A Virginia deve saber aqui, ó. Ou de repente, de onde ela buscou, o cara tem uma implementação diferente. Eu só estou falando que as implementações que eu fiz de hash, né, quando eu estava fazendo as disciplinas e tudo que eu tinha que implementar na mão, igual vocês têm que implementar agora, não é pegar uma pronta, para mim era livre ou ocupado. Eu não sei dizer desse removido aqui não, tá? Mas vamos ver, talvez esteja aqui mais para frente nos slides. Mas eu não sei por que diferenciar não. Deve ter uma diferença, senão a Virginia não ia escrever isso aqui. Mas eu não me lembro de ter feito isso aqui não, tá? Então vamos continuar. Pesquisar e remover. Termina quando encontra o objeto, termina quando encontra uma posição livre. Continua a pesquisa quando encontra uma posição removida. Ah, então é para poder diferenciar aqui, ó, no caso, a pesquisa dele. Tá? É porque termina só quando encontra uma posição livre. Tá? Mas quando a posição é removida, ele continua a pesquisa. O que significa, agora eu entendi. Eu entendi aqui. Deve ser porque eu não fazia hash fechado. Nunca gostei, não, mas faz todo sentido. É porque é o seguinte, você pode ter uma lista, agora eu entendi. E eu podia estar fazendo bem errado na época também, né? Porque depois que eu aprendi e fiz, agora eu uso a que já está pronta, né? Eu não fico mais fazendo função hash. Mas vamos lá. Eu entendi perfeitamente. É porque é o seguinte, vamos imaginar que você pediu para colocar o 1 e ele falou que estava aqui. Aí você coloca o 1 aqui. Aí depois você pediu para colocar o 2. E o 2 ele falou que estava aqui também, tá? Aí o que acontece? Como ele está ocupado, você colocou ele aqui. Beleza. Aí você pediu para colocar o 3. O 3 também falou que é aqui. Só que aqui está ocupado, você acaba colocando o 3 aqui. E aí depois você removeu o 2. Então vamos apagar o 2. Depois você apagou o 2. Não queria apagar a linha, não. Depois você apagou o 2. Eita. Depois você apagou. Então esse cara aqui, ele precisa estar sujinho para na hora de você procurar o 3, vamos supor que eu estou procurando 3 agora. Ele deveria estar aqui, mas não está. Tá? É 1. Se chegar aqui e eu parar, eu não vou encontrar ele, entendeu? Então eu preciso marcar que ele já teve alguma coisa aqui um dia para eu poder pular ele e achar o 3. Ah, é para isso. Então beleza. Não lembrava, não sabia por quê, agora acabei lendo aqui e já saquei, tá? É por conta disso aqui, ó. Para você poder
pesquisar e remover. Tá? Para poder inserir não tem nenhum sentido. Mas para pesquisar e remover, sim. Tá? E para inserir, insere onde está livre ou removido. Tá? Porque, por exemplo, se eu for inserir o 4 agora, aí o 4 falou para vir para cá. Aqui não pode. Então eu taco o 4 aqui. Ó. Tá? Não tem nenhum problema. Observe que isso aqui não tem nada a ver com coordenação não, tá, gente? Isso aqui é outro assunto, é hash. Tá? Ele não tem nada de ordenado. Muito pelo contrário, o hash é uma zona. Tá? Não espera nada organizado em hash, não. Se você tiver querendo alguma coisa ordenada, não é hash que você tem que usar, não. O hash é uma maneira de achar rápido. Agora, achar rápido e ordenado, aí não. Entendeu? Aí usa outra coisa, usa árvore. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Mas por que essa discriminação com a posição removida? Não tem não, né? É pra gente poder conseguir achar o 3 depois, sabe? Entendi perfeitamente. Mas vamos lá, continuando aqui. E o hash em aberto? A estrutura de dados é talvez a mais intuitiva de se implementar o conceito de hash. Consiste de um vetor de apontador, que é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é o hash em aberto. Tá? O que você faz? Calcula, chegou no lugar, tá aquele aqui na lista. Tá? É isso aqui que deve estar escrito com palavras bonitas. Quer ver? Consiste em um vetor de apontadores com dimensão n, em que cada elemento do vetor contém uma ligação para uma lista de elementos a guardar. Beleza, está consistente com o meu desenho. Aqui é o meu vetor e a minha lista de elementos a guardar aqui. Ó. Meu lado direito do guarda-roupa. A pesquisa... A pesquisa... Não, eu acho que é um pesquisa só. A pesquisa de um elemento efetua-se da seguinte forma. Não tem nem isso aqui, nem isso aqui. Atrapalhou a leitura aqui. A pesquisa de um elemento efetua-se da seguinte forma. A partir de uma chave, calcular qual elemento do vetor é a cabeça que ele deveria estar. Então, calculei. A deve estar aqui. Ó. Se tiver, está aqui. Está do seu lado direito do guarda-roupa. E usando qualquer algoritmo para o efeito, pesquisar o elemento dentro da lista. Então, aqui ó, depende do que você colocou aqui. Tá? Parece lista de adjacência? Parece, mas não é não. Parece, mas não é. Eu entendi o que você está falando. Parece lista de adjacência. Mas você tem que ter em mente que isso aqui não necessariamente é uma lista, não. Aqui eu posso ter outra estrutura de dados. Mas a sua analogia, ela é perfeita, tá? Porque realmente parece uma lista de adjacência, mas não é. Tá? Porque pode ser uma lista? Pode, mas pode ser uma árvore, pode ser qualquer outra coisa aqui. Mas a ideia é a mesma, tá? Então isso aqui é como se eu chegasse no vértice e aqui eu tenho a lista das coisas adjacentes. Tá bom? Aqui exemplo. Aí agora passa na velocidade da luz, sabe? A gente está aqui ó, no slide 43. Não parecia que faltava muita coisa, mas agora é rápido, porque agora é slide. Olha só. Armazenar o 19, 26, 33, 70, 79, 103 e 110. Qual que é o hash? O hash é módulo 10. Então ele vai usar só o algarismo das unidades. Porque o hash é 10. Então, o 19 e o 79, cadê eles? Param no 9. O 26 para no 6. O 33 e o 103 para no 3. E o 70 e o 110 para no 0. Entendeu aqui, Alexandre? Um exemplo aqui, ó. Então é o seguinte, aqui teve colisão, ó. Isso aqui é colisão, isso aqui é colisão, isso aqui é colisão. Os de cima não são, né? Porque o primeiro que chega pega o lugar, não tem colisão. Colisão quando tem mais de um, tá? Vamos lá. Exemplo 2. Olha aqui, isso aqui é outra função hash. Tá vendo? Uma outra função hash que não sei qual é a lógica.
Mas a função hash aqui é o seguinte, a chave, se começar com A ou B, é 0. C ou D é 1. E ou F é 2. G ou H é 3. E por aí vai. Tá vendo que é uma outra função hash. Se ela é boa ou se não é, não estou aqui para discutir. Eu só estou mostrando que é uma outra função hash. E olha só o resultado disso. Aí eu vou colocar alce. Alce não é A? Então A é no 0. Aqui, ó. Aí eu vou colocar burro. Burro é com B. Aqui, ó. A e B é 0. Então ele colocou aqui, ó. Observa que ele está usando aquela função insere no início, tá vendo? Porque primeiro ele pôs o alce, depois ele pôs o burro e entrou aqui na frente dele. Não, na verdade não. Na verdade tem nada a ver. É a ordem que a Virginia quis desenhar isso aqui, né? Porque senão o gato teria que estar aqui atrás da hiena. E não tá, né? Porque G e H correspondem ao mesmo número, né? Aqui, ó, G e H corresponde a 3. Então não tem lógica não. Isso aqui é aleatório. Ela fez um desenho aleatório. E depois, pato e orca. E depois tigre. Tá? O tigre é no 9. Beleza? Então uma outra função hash. Vamos lá. Reduzir, qual que é a ideia aqui do hash, né? Reduzir o número de comparações comparado com a pesquisa sequencial. Que ao invés de caçar todos os itens aqui, ó, não faz de conta que aqui tinha mais coisa. Tipo assim, uma panela de pressão. Tinha uma escova de dente. Tinha chinelo. Então, ao invés de você procurar tudo, você vai procurar só nesses caras aqui, ó. Então, ao invés de procurar em 7, nesse exemplo aqui meu, você vai procurar em 4, tá? Então, reduzir o número de comparações comparado com a pesquisa sequencial. E é claro que para guardar a tabelinha, você precisa de um espaço para guardar a tabela, né? Então, é isso que está escrito na segunda bolinha aqui, ó. Necessidade de espaço em memória para armazenar o vetor de listas. Porque se você tivesse uma lista só, era o espaço da lista. Como agora você tem uma tabela de listas, você tem o espaço da tabela. Mas isso aqui, gente, ó, isso aqui é um trem assim, irrisório. Eu não consigo nem imaginar o quão bobagem é isso aqui. Tá? Você não tem nunca que pensar nisso aqui. Faz de conta que o seu apontador ele é 4 bytes, numa arquitetura de 32 bits, 4 bytes. Aí você tem 1 milhão de posições na tabela hash. Cara, você está gastando 4 megas. Entendeu? Tipo assim, é muito pouco. Muito pouco. Claro que você não vai ficar implementando hash em sistema embarcado, porque você tem poucos casos de memória. Estou falando de PC de uma maneira geral, tá? Que você tem muita memória. Então, assim, o espaço para guardar a tabela, isso aqui não precisa preocupar, isso aqui é bobajada, tá? Você tem 1 milhão aí, vai gastar 4 MB de memória. Cara, você abre o Chrome, ele gasta 2 gigas. Você abre o Chrome com 2 abas, é 2,5 GB. Entendeu? Então, assim, quem usa Chrome e navega na internet não está preocupado com tabela hash, não. Tá? Então, sua preocupação é outra. Se você está programando para PC, não é o espaço da tabela hash na memória que tem que chamar sua atenção, não. Tá bom? Então, vamos lá. Aí isso aqui é só comparação, né, do negócio do aberto e fechado, as coisas de remoção, assim, não precisa esquentar muito cabeça com isso aqui, não, tá? A única coisa que eu queria me chamar a atenção é isso aqui, ó, tá? O erro por defeito no pré-dimensionamento não é tão grave. Porque o que acontece? Se você fizer uma tabela e ela é pequenininha, começa a dar muito conflito, aí o que você faz? Você cria uma tabela maior. Tá? É só isso. Você cria uma tabela maior. É claro que você vai fazer uma função hash em função da sua tabela. Isso é óbvio.
Tá? Então, se você fez uma função hash que distribui uniformemente numa tabela de tamanho 10, você cresce ela para 100 e ela vai distribuir uniformemente na tabela de 100. Tá? Então, o problema disso aqui é muito pequeno. Tá? Então, não esquenta a cabeça com isso aqui não. Tá? Vantagem da dispersão. Da dispersão é hash, tá? Vantagem do hash. A complexidade das primitivas suportadas, pesquisa, inserção e remoção, é constante, é O de 1. A técnica é eficiente e só depende do fator de ocupação, tá? Então, assim, se o negócio estiver apontando para o mesmo lugar, claro que vai dar uma atrapalhadinha, né? Problema. Não é uma estrutura dinâmica, tá? Então, a tabela hash, se você tiver que crescer ela, você tem que criar outra. Não é igual lista encadeada que você vai lá e põe mais um cara. Você tem que crescer ela, tá? Não suporta primitivas que se baseiam em relações de ordem, mínimo, máximo, percurso ordenado. Isso aqui eu falei com vocês, ó, tenho certeza. Se você estiver caçando coisa ordenada, não é hash, não. O hash é para ele te dizer uma ideia, mais ou menos, e depois você chega lá e acha o negócio. Não fica preocupado com ordem, não. Se você estiver preocupado com ordem, não usa hash, não. Tá? Eu falei isso aqui antes com vocês, mas tem uma bolinha para isso aqui. A complexidade das primitivas suportada, pesquisa, inserção e remoção, no pior caso é linear. Qual que é o pior caso linear? É quando a sua função hash é tão ruim que ela sempre aponta para o mesmo lugar. Então, se ela sempre apontar para cá, ó, esse cara aqui fica linear, porque fica todo mundo crescendo aqui, ó. Tá bom? Então é isso que está falando nessa última bolinha aqui. Isso aqui é O de quê, né? Eu falei que tem uma aula sobre isso, mas eu acabei falando disso aqui várias vezes. Isso aqui é a ordem de grandeza, né? É a complexidade do seu algoritmo. Eu já respondi para vocês o que significa isso. Exercício para vocês se divertirem, criar uma agenda de contato, nome, telefone, endereço, com busca binária baseada no nome, e criar uma agenda de contato, mesma coisa, nome, telefone, endereço, baseado em hash. O que você vai usar como chave da sua tabela hash? Se você quiser. Eu quero usar nome, beleza. Quero usar endereço, beleza. Quero usar telefone, o problema é seu. Não é a função aqui, ó, o exercício está pedindo para fazer com nome, não. Ele está falando para fazer com nome na busca binária. No hash, você escolhe qual é a sua chave. Tá bom? E fechando programação estruturada e procedural. Então, acabou nosso assunto, teoricamente, de C, assim, né? Aí agora nós vamos começar a ver com mais carinho né? OO, orientação objeto. Tá bom? Mas é isso. Deixa eu ver aqui um comentário aqui. Vamos lá. Exercício sem pontuação é mais divertido? Sempre é, né? Principalmente porque não faz. Não estou falando de você, Iago. Estou falando de uma maneira geral. Você não põe ponto no exercício, não faz. Imagina só ter uma função hash ruim. Rindo em Stack Overflow. O Stack Overflow ajuda bastante, né? Vamos lá. Acabou a parte fácil. Leandro, fugindo um pouco do tema da aula. O que é dicionário? Dicionário é hash. Tá? Só que em C Sharp chama dictionary. A tabela hash do C Sharp chama dictionary. Então, se você estiver perguntando dicionário falando de C Sharp, você está falando exatamente de hash. Tá bom? Agora chorar em PO, não sei o que. É que eu fui ver uns vídeos sobre C Sharp e tinha isso aí. É exatamente, tá? Porque o dictionary é o hash do C Sharp.
tá? Só que ele tem esse nome bonito. Porque o dictionary, ele tem um K, que é a sua key, e o V, que é o seu velo, que é o que você quer guardar. Tá? Então, toda vez que você vai inserir no dicionário, você precisa passar a chave e, baseado na chave, ele calcula a posição do hash e guarda seu valor lá. Tá? Vamos achar aqui, ó, só para poder mostrar para você. Dic. Vamos ver se ele fala aqui que é hash. Engraçado, eu não vi ele falando que é hash não, mas vamos ver se tem a palavra hash. Isso aqui é um hash set, é um conjunto. Esse carinha aqui, pra mim, engraçado, eu tinha quase certeza que esse cara aqui era hash. O que será que não é? Ah, não é uma tabela hash. Olha, fui enganado. Fui enganado a vida toda. Eu sempre achei que um dictionary era uma tabela hash. Que coisa, não é implementado como uma tabela hash. Ah, mas aqui, ó, mas é implementado seguindo o conceito de hash. Ah, então sei lá como que ele implementa. Vamos ver aqui, eu vou até ler isso aqui com carinho, pra gente aprendendo coisas junto. Porque pra mim era hash que tava lá dentro. Vamos ver o que que o cara respondeu aqui. Ué, o outro maluco aqui já falou que é uma tabela hash. Vamos ver o que que o outro falou aqui. Ué, o outro aqui também tá falando que é uma tabela hash. Ué, então é ou não é? Ó, pra mim era. Eu não. Mas é claro que eu tô fazendo uma leitura diagonal aqui, né? Eu não tô lendo esse aqui com carinho, não. Mas pra mim, o dicionário era a tabela hash, tá? Mas a maioria da galera aqui tá falando que é a tabela hash mesmo. Vamos ver aqui. Ah, tá falando que ele pode ser otimizado para um determinado tipo de objeto, tá? Então ele tem um desempenho melhor que uma tabela hash, mas isso aqui deve ser otimização, entendeu? Mas o conceito por trás do dicionário, para mim, é hash. A maneira como ele se comporta é hash, tá? Mas se falarem que não é hash, eu também vou acreditar. Mas eu sempre usei um dicionário como se fosse hash, tá? Talvez ele seja melhor que hash, mas eu usei o conceito que estava na minha cabeça quando eu estava utilizando um dicionário é que eu estava utilizando uma tabela hash, tá bom? É... Ah, tem uma explicação. Gente, tem sempre uma alma caridosa mesmo. Olha aqui pra você ver. 1500 e não sei o que, o outro com 633. O cara coloca todas as explicações aqui, vamos ver. Um dicionário é genérico, a hash table não é. Hash table oferece thread safe, né? Para eu poder usar entre threads.
o tipo do item enumerado muda, um está disponível só a partir do framework .NET 2.0, um é filho de Collection Generic e o outro só de Collection. Ah, tá. Deixa eu ver. Nada disso aqui, ó, tem a ver com o conceito de hash, tá? Nada. Então, aparentemente, eles são iguais desse ponto de vista aqui, ó. Bom, agora vamos ver as similaridades. Internamente eles são hash table. Ah, então pronto, acabou. Não vou nem continuar olhando, não. Se internamente eles são hash table, eles são tabela hash, tá? Pronto, acabou. O restante aqui é só firula, melhoria, otimização e tudo. Eu estava falando era desse cara aqui, ó. A estrutura de dados que guarda as coisas e que faz a pesquisa. É tabela hash. Pronto. Beleza. Deixa eu voltar aqui nos comentários que acabou rolando aqui demais. Eu acho que é real, hein, Pedro? Vamos ver aqui. Beleza. Eu acho que é isso aqui de comentário. Não, então, isso aqui mesmo, Sérgio. Aqui, ó. Ali embaixo fala que é implementado como uma tabela hash, mas não é uma. É porque ele tem outras coisas, tá? Outras coisas na interface que uma tabela hash não tem. Então é por isso que ele não é considerado como uma tabela hash. Mas na essência dele, aonde ele guarda os dados, é uma tabela hash. Era isso que era importante para mim. Porque todas as vezes que eu escolhi um dictionary em C Sharp, eu estava escolhendo a estrutura de dados hash table para trabalhar, entendeu? Então, era esse o sentimento que eu tinha quando eu estava escolhendo um dictionary. E se eu descobrisse nessa altura do campeonato que não era um dicionário, eu ficaria meio triste. Então, eu acabei descobrindo que não é, mas acabei descobrindo também que é implementado internamente como uma hash table, ou seja, faz o que eu estava querendo que fizesse. Beleza, para mim tá ok. Eu fico igualmente contente, tá bom? Mas é isso, gente. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa aula aqui e vamos continuar divertindo com o próximo assunto. Vou colocar o exercício para vocês fazerem, né? E eu sei que vocês estão pensando em trabalho aí, não estão gostando, mas vai vir um aí, sabe? Eu estou elaborando ele, mas com certeza vai vir um trabalho, até porque vocês têm que ser avaliados, né? Beleza? Então até mais, vou parar a gravação aqui e vou subir o vídeo no YouTube aqui, tá bom?